Estou aqui no Sim, Instagram senhora, também. estou aqui. Eu estou aqui, eu vi que você está aqui também. Eu vou colocar aqui Eu link de inscrição para o pessoal. Às vezes a pessoa entra lá no Instagram, que está online, né? Oi, Adriana, tudo bem? Olá. Estamos aqui, ó. Tá certo. A ideia para o pessoal tá chegando esse horário, tem muita gente correndo do almoço. Mas obrigada, viu, Felipe? Felipe está. Fala para a gente onde você está, Felipe, agora. Não precisa fazer check-in, não, mas só quantas horas daqui? Está de noite, está de dia? Não, aqui agora são exatamente 18 horas, 6 horas da tarde e 11 minutos. Estou em Portugal, que nem o pessoal fala aqui. Estou em Portugal. Legal, legal. Obrigada por você ter vindo, ter preparado a apresentação, ter trabalhado nesses temas com a gente. É muito importante a gente trazer a nossa área, sabe? O público. Trazer as questões Sim. da segurança. É muito importante mesmo. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Estou super feliz de ter você aqui. A última vez que a gente se encontrou foi num evento, né? Eu estava fazendo a Foi, apresentação. né? Eu fui o teu mestre de cerimônia em São Paulo, quando eu morava lá. Olha, depois daquilo, eu mudei com a minha família para a Polônia, voltei para o Brasil, Oh, meu fui Deus. para Porto Alegre, voltei para São Paulo e agora vim definitivo para Portugal. Meu Deus do céu. Ontem a gente teve uma palestra do Fábio Sobieski, e ele estava falando de carreiras e tal, né? E ele comentou isso, falou, olha, se você quer morar em outro país, cibersegurança é uma área certa, né? Porque é muito... Enfim, hoje, inclusive, é um problema, a contratação no mundo todo tá ruim, né? Então a gente Sim, muitas vezes trabalha para outros países mesmo estando aqui, né? exato. É. Eu conheço o Fábio. Eu Conhece? conheço o Fábio, conheço. A gente conversou muito com ele em Curitiba e a gente conversa bastante, inclusive. Conheço bem ele. Então, Ah, que legal. mas é isso aí mesmo. A área de segurança tem essas possibilidades, né? É, Eu hoje trabalho aqui, na verdade eu trabalho para uma empresa da Suíça, tenho a minha empresa aqui, presto consultoria para lugares, para o Brasil, para a América Latina, para a Europa, enfim, esse é o benefício de trabalhar com segurança da informação, né? com tecnologia no geral, né, eu acho. Não sei como é que Exato, está muito ainda ao lado de TI, mas eu acredito que sim. perfeito, é isso mesmo. É, É isso aí. Tecnologia como um todo, é isso aí. Tu tem essas áreas aí abertas em todo lugar, todo mundo mesmo. sim, sim. Bom, 2h13 já, acho que seria legal a gente começar. Eu vou pedir para você se apresentar, Felipe, e trazer o tema para nós. Sei que a gente vai ver umas coisas bem bacanas, até peguei aqui meu caderno já para ir anotando, né? Porque o Felipe é especialista, é um expert em cybersecurity, então a gente tem que aproveitar o máximo aqui. Depois você deixa seu contato, viu, Felipe? Sim, Saber senhora. entender alguma coisa, tá bom? Se o pessoal que... Sim, senhora, sim, senhora. Bom, o pessoal Fica à consegue me ouvir vontade. bem? Acho que sim, né? Sim. Pronto. Eu tô aqui no meu escritório, aqui na empresa, e tô tomando meu chimarrão. Sou gaúcho, brasileiro, Ok. né? Mas ele nos acompanha aí, o chimarrão, por onde a gente vai. Então, como eu falei, sou brasileiro, moro em Portugal, né, atualmente, e não tenho a mínima intenção de sair daqui. Só saio daqui se Deus mandar, mas eu acredito que ele está comigo já faz um tempinho. O desejo dele é que eu viesse morar aqui, então a gente vai seguir aqui, né? Então é isso. Eu trabalho com essa área de cibersegurança, né, que é um nome bonito, que é engraçado porque, né, eu vou mostrar a foto de quem sou eu, né? Na verdade, eu já vou compartilhar minha tela, pode ser? Ou tu prefere que eu vá falando assim? Não, pode, fica tranquilo, no seu tempo, da forma que você achar Tá bem. melhor. Não, tá bom. Na verdade, deixa eu compartilhar aqui, porque aparece a fotinho do meu povo. Eu acho que aí é bonitinho, fica mais fácil, né? Deixa eu Só um só... minutinho, Felipe, que eu acho que eu tenho que clicar um negócio aqui para a gente começar a gravar. Só um minuto. Uhum, sim, senhora. Ah, já está gravando? Então tá bom. Já, acho que Go já tá ahead. sim. Sim.
Bom, deixa eu só ver aqui. Eu estou procurando vocês aqui, que é onde eu vejo vocês, que eu separei vocês por tela aqui. Assim eu consigo Sim, enxergar vocês, fica mais fácil. Perfeito, já estou vendo vocês aqui. Então, aqui um pouquinho de quem sou eu, né? Aqui eu sou baseado aí na Family First. Na verdade, não baseado, mas isso é um pouco do que eu tenho hoje, né? Então, como eu falei para vocês, eu moro aqui em Portugal, estou com a minha família toda aqui, né? Tem a minha esposa que está comigo, meus filhos que me acompanham e meus 4 filhos que me acompanham por essa jornada, seja no Brasil, seja na Polônia quando a gente foi, seja voltando, sendo indo. E agora estamos aqui em Portugal, né? Então eu tenho os pequenos aqui embaixo, né? Eles são gêmeos, apesar de não serem exatamente idênticos, eles são gêmeos bivitelinos, que nós chamamos, né, que são não gêmeos que não são iguais, apesar de serem parecidos, porque são irmãos, então logo eles são parecidos, né? E tem os 2 maiores aqui, que é o Du e a Júlia, ele tem 20 anos e a Juba tem 16. São, na verdade, meus enteados, mas eu cuido deles já desde pequeno, então são meus filhos. Ai de quem falar que não são meus. Então, esse é um pouquinho do que é para mim. E como eles falam, quando tu pergunta para eles assim, o que eles querem ser quando crescer, né? Eles querem ser várias coisas. Eles querem jogar futebol, eles querem jogar videogame e querem ser hacker do bem, que nem o pai é. Eles dizem isso, né? Então é uma coisa legal, porque eu converso muito com eles explicando sobre o que é o conceito de hacking, né? Que tem até um projeto que eu participo globalmente, né? Assim, no mundo todo, falando um pouquinho sobre esse conceito de hacking, que nada mais é do que cobre falhas, como a gente ajuda as pessoas a se proteger, mas esse é um conceito de como a gente usa a criatividade. Então, a gente pode ser criativo, seja no nosso trabalho escolar, seja nas atividades que a gente tem que fazer, essa é a nossa vida básica, né? Então, o hacking nada mais é do que isso. Então, em qualquer área que a gente trabalhar, que a gente brincar, que a gente se divertir, a gente vai estar utilizando esse conceito, essa coisa chamada hacking, né? Então, esse é o mais importante, certo? Então, hoje, eu montei umas ideias aqui para a gente conversar. Vou falar um pouquinho sobre como é que tá as coisas hoje, né? Tem até esse nome difícil chamado cenário atual, mas vou falar um pouquinho como a gente vive em termos de tecnologia. Vou falar um pouquinho sobre as ameaças e comentar com vocês sobre alguns perigos aí que a internet às vezes nos traz. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, eu estou olhando aqui para o meu lado direito, tá? Não é nada, tem um outro monitor aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, podem perguntar, podem parar a qualquer momento. Isso não é para mim não é um problema, tá? Eu posso parar, a gente pode conversar, então é bem tranquilo quanto a isso. Karina, não sei se está transmitido no Instagram, mas para mim está pausado aqui, só se eu sei se o pessoal está vendo ou não, mas eu tô vendo aqui só para te avisar, tá bem? tá bom, obrigada. Então, beleza, seguindo. Existe uma palavra chamada atacante, quando a gente fala de cibersegurança, né? Que é justamente como é conhecida essa pessoa que tenta enganar os outros, né? Seja na empresa, ou seja na nossa casa, seja no nosso WhatsApp, seja no nosso Facebook, seja no nosso Instagram, seja qualquer rede social que a gente usa. Tem um cara do mal aí nós chamamos de atacante, ou ladrão cibernético, um nome bonito, mas ele é o cara safado aí que tenta roubar e tenta nos enganar. Basicamente, esse é o nome que a gente vai utilizar durante essa tarde de vocês, essa quase noite minha aqui, tá bom? Então, existe uma palavra que vai definir se esse cara maldoso aí vai ter sucesso ou não quando ele tenta fazer tenta nos enganar, tá? Isso seja com as crianças, adolescentes, com os adultos, com os mais idosos, é sempre a mesma palavra que vai definir se ele vai conseguir avançar ou não. E essa palavra é muito simples, é esforço. Como assim, Felipe? O que quer dizer esforço? Ou para ele conseguir atacar a gente, ou ele vai ter mais esforço, ou ele vai ter menos esforço. Por isso que ele tenta utilizar dessas formas para enganar as pessoas. Basicamente, a gente, como pessoas, ou a gente vai dar, ou vai dificultar a vida dessa pessoa, desse atacante, desse cara do mal, a gente vai dificultar, a gente vai entender como é que ele trabalha e quais são as formas que ele usa para enganar a gente. Então, a gente vai dar mais dificuldade para ele ao ponto de ele pensar: tô cansado, cara. Eu vou precisar trocar para um outro. Vou tentar ter que enganar outra pessoa. Essa aqui tá muito inteligente, cara. Não tem como. Então ele vai fazer essa mudança e vai ir para outra pessoa. Então a gente tem que dar muito esforço para ele, para que ele se canse e mude de objetivo e passe para uma outra pessoa. Esse é o mais importante. Então, essa palavrinha que vocês têm que pensar no dia de hoje. Esforço. Eu tenho que trazer mais esforço para essa galera que tenta me atacar, esses caras que tentam me atacar. Porque eu vou mostrar para vocês, não agora, mas durante nosso bate-papo, alguns exemplos de como ele pode nos enganar.
Mas antes de falar disso, a gente tem que falar sobre algumas coisas que têm acontecido, né? Que é a tecnologia. Como é que funciona hoje em dia, né? Hoje em dia, a nossa vida ela é totalmente conectada, né? A gente, inclusive, para vocês verem como a nossa vida ela é conectada, olha onde a gente está. Eu estou aqui em Portugal falando com vocês aí no Brasil. Olha que loucura. A gente não está um do lado do outro, a gente não está numa sala. Então, é como... Essa imagem diz bastante coisa. É esse bonequinho aqui, que é onde está o meu mouse mexendo, né? Ele pode se conectar no Brasil, como ele pode se conectar em Portugal, pode se conectar em outro lugar, ou seja, a gente está em vários lugares se conectando, né? Então, esse é o benefício, né, de a gente estar conectado. E aí tem algumas coisas que nos facilitam muito. Não se prendam aos números, isso aqui é só informação, tá? Então, hoje tem mais de 2 bilhões de usuários conectados na internet. Ou seja, eu estou falando com vocês, tem gente agora assistindo televisão, tem gente conectada na internet via Instagram, tem gente conectada via Facebook. Se vocês entrarem no Facebook, por exemplo, e não digam que o Facebook é velho, tá bom? Porque não que seja velho, tá? Tá, e como é que é? O Orkut talvez seja velho, talvez muitos de vocês talvez nem saibam o que seja isso, né? Os mais novos não vão saber, mas os mais antigos, não os antigos tão antigos quanto eu, não, estou brincando, sou um pouquinho antigo também, vão saber o que é isso, mas o Facebook, por exemplo, ele é usado no Brasil, mas, por exemplo, em Portugal ele é muito forte. Na Europa como um todo ele é muito forte, por incrível que pareça. Ops, mas ele é assim. Então, o que acontece? Existem muitos usuários conectados, e não só isso, esses usuários, que são pessoas, eles muitas vezes estão conectados no Facebook e tem lá as lives, né? Aquelas coisas que acontecem ao vivo, eles estão conectados lá em todo mundo. Então, a internet nos facilita esse meio de comunicação entre as pessoas, né? Outro número é que tem uma coisa chamada indexação, que é uma coisa que é um termo técnico chato mesmo para entender como funciona, mas é muito simples. Basicamente, são as coisas que a gente coloca dentro do Google. Então, imagina o Google como uma grande caixa de sapato. A gente vai colocar um monte de tralha lá dentro daquela caixa e está tudo lá dentro. Então, basicamente, uma indexação é isso. A gente vai jogar tudo lá para dentro dessa grande caixa chamada Google e vai ter várias informações lá dentro. Então, tem mais de 1 trilhão, que é um número que nem eu sei contar em quantos zeros tem. Então, assim, ele é muita coisa. Então, ele não só facilita isso, como quando a gente está conversando e a gente pensa, puxa, eu precisava pesquisar como é que eu preciso fazer para estudar história, ou para estudar matemática, ou para fazer uma receita de bolo. A gente começa a falar com as pessoas e quando a gente vai pesquisar nesse carinha aqui chamado Google, ele já nos sugere isso e nos dá algumas informações e nos sugere receitas e coisas que a gente está falando, porque tudo isso está conectado e facilita, seja por ouvir algo que a gente fala no telefone ou algo assim, tá bem? Outras coisas são, existem sites, websites, é nada mais do que os sites que a gente se conecta para pesquisar alguma coisa, ou o próprio site de notícias, site de televisão, de esportes, de jogos. Então, são mais de 600, lá vai milhões, picos de milhões. Tem muitos usuários no Facebook, como eu comentei para vocês. Destruí toda a minha cadeira aqui embaixo. Onde todos eles estão conectados, né? Seja ele simultâneo ou não. Tem aqui, esse é um dado interessante. Muitos de nós estamos já conectados automaticamente no nosso celular, né? Seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, de forma automática. Então, a gente coloca a nossa senha uma vez lá e nem lembra mais como é que é a senha. Então, mais da metade dos dispositivos que a gente tem do celular é para se conectar na rede social. Facebook, Instagram, TikTok, né? Fortíssimo. TikTok, a gente fala, o YouTube. Não, o YouTube é legal, mas o TikTok é mais legal ainda. É o que mais a thread, as hashtags, a galera bomba nesse negócio. Então, assim, facilita muito as conexões, né? E os smartphones, aí entra... O smartphone é um outro nomezinho, termo bonito, mas nada mais é do que o celular tecnológico, que a gente consegue fazer várias coisas. Eles aumentaram gigantescamente. O que quer dizer isso, Felipe? Quer dizer que todos nós estamos conectados. E isso facilita muito para todo mundo. Porque a nossa vida, a partir de todas essas conexões, ela se torna digital. Ou seja, a gente se conecta mais às pessoas, a gente tem mais facilidade, a gente tem mais produtividade, é um termo mais técnico, né, para o pessoal do trabalho aí, que tem que produzir mais coisas, né, tem mais informações, mas também a gente tem mais exposição, ou seja, a gente está mais exposto, porque a gente vai lá e publica tudo na rede social. A gente pega lá, aqui em Portugal fala-se telemóvel, tá? Que é o celular. É o telemóvel. A gente pega o telemóvel ou o celular e fica exposto, porque a gente coloca tudo na rede social. Muitas vezes a gente... hoje em dia já tem até o chamado close friends, né? Ou os amigos fechados, que a galera sabe bem o que é isso, que é justamente para a gente se fechar nessa vidinha e compartilhar só com quem a gente quer. Mas, de um modo geral, a nossa vida realmente está mais exposta.
E não só exposta, como ela gera uma dependência, muitas vezes, da rede social, da gente se conectar na rede social, para vários motivos, seja uma dependência boa quanto ruim, né? Muitas vezes a ruim é pior, obviamente, mas qual que é boa? Muitas vezes a gente se conecta na rede social para saber as notícias, para saber o que está passando nos jornais, nas televisões, né? Para ver as fofocas, que também é uma coisa legal. Não, às vezes é ruim, mas às vezes é legal, para a gente dar umas risadas, às vezes a gente vê coisas de comédia e tal, mas também tem a dependência ruim, né? Que é aquela pessoa que precisa colocar as coisas ali, precisa ouvir de algumas pessoas, segue algumas pessoas, inclusive, com um olhar de admiração, então se essa pessoa fala alguma coisa, já gera uma frustração, e aí gera essas dependências, essas mágoas e tudo mais, e outros sentimentos ruins. Então, a nossa vida está toda tecnológica. O que mais que é tecnológico? Com certeza, quem está aqui agora, ou quem vai ver depois, algumas pessoas vão olhar essa imagem e vão pensar assim, eu sei o que é isso. Outras pessoas vão olhar e vão dizer, eu não tenho a mínima ideia o que é isso. Então, assim, para quem não sabe o que é isso é uma locadora de filmes, certo? E avançada, né? Porque para quem não sabe, tem um terminho aqui em cima escrito Blu-ray, isso é mega avançado. Não é alta tecnologia isso aqui. Vocês não sabem o que é, mas é alta tecnologia para o nosso tempo, né? Porque antigamente era VHS, que é uma coisa que vocês nem fazem ideia do que é, a galera mais nova. Mas os mais experientes, para não dizer velhos, eles sabem bem o que é isso. É uma videolocadora. Tem vários se identificando, que eu vejo as imagens aqui, a galera só se divertindo ali, eu tô vendo, né? Então, assim, vocês não sabem como é que era para a gente, de fato, alugar um filme, né? Então, tinha que ir até esse lugar chamado locadora, né? Que acho que não existe mais, se alguém aqui estiver conversando com a gente, ainda conhece alguma que exista, eu acho que não existe mais, né? Não. A Karina diz que tem, não acredito. Não, Não, não. deixa eu te falar, e eu ainda eu quero ir, eu quero qualquer dia ir lá nessa locadora para ver como é que é, né? Hum. Como que funciona? Eles estão alugando o quê, na verdade? Não, Lara, não. Tá, tem. Não, acredito. Eu vou e depois Então, te conto. tem. Então, olha só, é muito loucura. Peraí, só um pouquinho. Isso aqui é ao vivo e online, que nem diz meu pai, né? Meu pai tem 57, 56 anos. Se duvidar, ele é capaz de aparecer aqui e dizer ao vivo e online. Ele adora aparecer aí no meio dos Sei. negócios. Então, assim, para quem não sabe, isso é uma locadora. A gente tinha que alugar o filme VHS e devolver depois de X dias, né? A gente pagava por esses tantos dias para devolver. E vocês sabiam que não era o problema, não era devolver. O grande problema era devolver ele sem uma palavrinha chamada rebobinar. Que nós tínhamos que voltar ele até o início, porque senão pagava uma multa. Pelo menos na minha cidade pagava uma multa, né? Então, a Lara falou, tem um shopping na minha cidade que tem uma locadora, só tem gente idosa lá. É por aí, é nessa pegada aí. A galera que é mais ou menos nessa linha aí. Só quem é mais antigo conhece o que é locadora. Então, evoluiu. Hoje as locadoras elas estão mais assim tecnológicas, né? Então, por exemplo, a gente aluga o filme, vamos dizer assim, a gente vai no Netflix, e escolhe ali, né? Ou ainda que nem diz a minha esposa, né? Qual que é o programa favorito dela? É olhar o menu do Netflix, que são várias opções, ela não vê nenhum filme, mas ela fica só ali no menu do Netflix, olhando, vendo os trailers, né? Mas hoje em dia a gente tem o Netflix, a gente tem o Prime Video da Amazon, a gente tem o Disney Plus para crianças, por exemplo, tem o próprio YouTube Kids, que é o que os meus pequenos hoje, eu dei uma limitada neles, então eles não acessam o YouTube normal, é só o Kids por enquanto. Então, para poder filtrar, tem Play Plus, tem Globoplay, enfim, tem várias plataformas que a gente pode ver os filmes gratuitos e também ainda pode alugar. Então, por isso que a gente estava falando no início, por isso que muita locadora terminou os seus serviços, porque os vídeos estão todos online, porque a nossa vida ela está tecnológica, ela está conectada. Então, esses são os facilitadores que a gente tem enquanto não trabalha, enquanto a gente vive esse mundo de tecnologia, né? Que é justamente... Vocês estão me ouvindo aí? Sim? Ah, tá. É porque a imagem para mim saiu aqui do ladinho, eu achei que não estavam me ouvindo. Então tem esse grande... Ah, agora melhor, consigo ver melhor para vocês, beleza. Então tem essas vantagens. O que mais tem? Como a gente faz compra hoje? Hoje muita gente ainda vai ao shopping fazer compras ou vai nas lojas, mas existem as compras online, né? Que facilitam muito a nossa vida. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, do meu lado esquerdo aqui, porque é meu esquerdo, mas não sei se para vocês é direito ou não. Eu tenho uma loja aqui que vende produtos brasileiros, onde meu pai trabalha, e a gente tem a loja física, mas a gente tem o Instagram, tem o WhatsApp e tem a loja online que a gente está finalizando. As nossas vendas vão ser também online, porque a nossa vida ela é assim, ela é conectada. A gente pega o celular,
nada como 3, 4 cliques e a gente consegue comprar. E muitas vezes é mais vantajoso, porque a gente ganha o frete, né, que é o transporte, a gente tem a nossa vida mais facilitada com preços mais atrativos, porque ela vai evoluindo essa tecnologia e vai nos dando vários benefícios, como as compras online, por exemplo. A gente se comunica, de fato, com as redes sociais, né? Seja ali, por exemplo, o Facebook, Instagram, ou WhatsApp mesmo, ou ainda o Discord, que é para quem trabalha mais assim, ou as outras redes aqui, né? Como um Teams, por exemplo, é pago já, porque é um serviço geralmente que as empresas têm, ou o Skype. O Skype até acho que as empresas não têm usado tanto, tem ido mais migrado para o Teams agora, mas a gente se comunica através das redes, né? Eu poderia colocar o link do Zoom aqui, porque a gente está se comunicando por um link do Zoom, né? Então, que é uma plataforma de tecnologia para comunicação, para reuniões corporativas, mas para eventos também de tecnologia, como é o caso agora, de ensino. Então, esses são os benefícios da tecnologia, né? Como a gente aprende? A gente aprende pesquisando na internet. Ainda tem gente que prefere, né, os mais antigos, gostam de ir até a biblioteca. Antigamente, ia ser a biblioteca pública, né, para buscar livros e assim por diante. Hoje é muito mais fácil o quê? Eu pegar o Google e pesquisar, tá? Não é para rir, tá? Só porque está escrito ali como invadir o Instagram. Mas eu sei que vocês iam ler isso, vão buscar essa informação. As pessoas hoje, elas buscam tudo no Google, né? Que vamos dizer assim, a nossa caixa de Pandora, nem sei se vocês vão entender esse termo, mas é onde a gente busca todas as nossas informações ali dentro, né? E o Wikipedia nada mais é do que um local onde tem muitas informações e que as pessoas podem colocar ali em várias línguas o que são as coisas. Então, é onde a gente aprende. Então, a gente usa o Wikipedia, o Wikipédia, como vocês acharem melhor, o Google para pesquisar. Os livros mesmo. A minha filha, que tem 16 anos, como eu comentava, ela gosta de comprar livros, né? Isso é uma coisa que ela gosta de fazer, ler. Eu, quando tinha 16 anos, eu não tinha muito essa possibilidade. Eu gostava mais era de jogar bola, assim. Eu deveria ler mais, né? Eu tento ensinar meus filhos hoje de 7 anos a fazer isso, mas a minha 16 já faz, né? Os de 7 ainda já começaram a ler o Diário de um Banana, que é legal para eles entenderem história e tal, e que é bem famoso aí, né? Pela galera mais nova, e quem é pai sabe bem disso. Mas a minha filha de 16, ela já não compra tanto livro. Ela usa muito Kindle, né? Que é justamente porque o custo é menor. Então, tudo isso faz parte dessa tecnologia, dessa geração, que eu nem sei qual que é a letra agora, se é XYZ ou qual que é a sigla exatamente, mas basicamente é a geração tecnológica, vamos dizer assim, que é mais fácil, né? Ou seja, o livrinho está ali, eu só clico e fico lendo. Às vezes é engraçado, porque a gente vai viajar para algum lugar aqui dentro de Portugal e ela está lá com o Kindlezinho lendo os negócios, entende? Então, e aí um dia, quando ela comprou o Kindle, né, eu fiquei pensando, cara, por que ela gastou dinheiro nisso, né? Não, eu digo para vocês, eu pensei nisso. Eu pensei, por que ela não baixou o aplicativo no celular e dá na mesma, né? Ó, o pai, advogado do diabo, né? Aí eu pensei, cara, mas o Kindle é só o livro. O aparelhinho, aquele quadradinho, sabe? Quando ela faz isso, ela fica focada no livro. Porque se a gente está no celular aqui, né? Vendo ali o Kindle, o aplicativo, aí quando veja, vem uma mensagem do Instagram do... Ah, não, peraí que eu já esquece o livro. Já vai para o Instagram e já parou de ler. Então, assim, é uma maneira de focar, de aprender, ou seja, usando a tecnologia para um bem proveitoso para nós, né? A gente navega na internet via Google, buscando informações, como a gente troca informações. Isso aqui é uma parte mais técnica, mas que não importa muito, mas hoje em dia eu posso enviar cartas e fotos e muitos arquivos, por exemplo, para vocês aí no Brasil, sem eu ter que mandar isso pelo correio, ou mandar uma cartinha, escrever uma carta. Era tão bonitinho quando a gente fazia isso antigamente, né? Escrevia uma carta, botava uma foto, passava no correio, demorava 50 dias para chegar, tinha que torcer para a pessoa que ia receber, tinha realmente a caixa do correio, aquela coisa toda. Mas hoje a gente põe uma foto ali nesses aplicativos de Dropbox, de OneDrive, ou o próprio Google mesmo, a gente tem o próprio Google Fotos, né, integrado com as contas do Google. Muitas vezes a gente não lê isso aqui, ó. Por que tem isso aqui? Porque eu não sei se vocês iam ler isso aqui. Mas eu botei por gosto, que provavelmente vocês não vão ler. Aqui é o que a gente não faz, a gente não lê, a gente vai lá e clica e aceita tudo que pedem para nós. Mas, se vocês botarem o nome de vocês na internet, nessa telinha do Google aqui, e colocarem lá, por exemplo, o nome de vocês, e colocarem imagens, vocês vão ver que vai aparecer foto de vocês na internet sem vocês nunca ter posto nada no Google. Mas ele foi lá e buscou de outros lugares, porque quando vocês colocaram as imagens lá dentro do Google, vocês acertaram os botãozinhos sem prestar atenção nas informações que vocês iam colocar. E assim como é super fácil de fazer isso, a gente que não entende nada, quem é aquele cara mal lá do início que a gente falou do tal do atacante, né? O cara que faz as coisas ruins, ele pesquisa a vida de várias pessoas assim, e aí através disso, dessas informações que estão facilmente na internet,
ele usa para fazer os ataques. Então, assim, a tecnologia, ela veio para nos ajudar e vai nos ajudar muito, mas também vai ajudar as pessoas que têm más intenções, né? Então, como a gente se move hoje, né? Antigamente ou como se moviam, quem nos auxiliava, né, nas movimentações, dizendo assim, os taxistas, ou quem ajudava. Antigamente, os taxistas tinham aquelas, não os taxistas, mas as pessoas tinham aquela lista telefônica, né, gigante, que pensava assim, onde mora a Karina? Aí eu olhava a Karina, tinha que achar a Karina Queiroz, achar o endereço dela e pensar, como é que eu chego aquele endereço? Aí tu pensava assim, vou para tal cidade, eu vou dobrar lá, acho que tem um posto de gasolina, aí tipo, tinha que torcer para o posto de gasolina não ter fechado, e aí, cara, era complexo. Hoje em dia tu coloca no Waze, né, que esses aplicativos de mudança, cara, é muito engraçado. Meu pai que dirige, né, mas ele não usava esse negócio de aplicativo, né? Ele começou a usar literalmente agora, tipo, 2 meses atrás, entendeu? E aí ele põe umas pessoas que põem uma voz, né? Tem a voz natural do próprio Waze, mas tem outros que são customizáveis, né? Ele diz que quando ele viaja, ele acaba rindo horrores, porque ele fica rindo porque tem comediante que já fez voz pro Waze, né? Então ele fica se divertindo com o comediante enquanto ele vai navegando, assim, pela estrada. E aí o que ele mais gosta é quando a pessoa do Waze fala para ele assim, ó, recalculando, para quem não sabe isso, é quando tu erra a entrada do Waze. E ele vai lá e recalcula de novo o caminho que está fazendo. Então tudo isso é como a gente se move hoje. Então existem os aplicativos para pegar táxi, para se locomover, tudo isso faz parte da tecnologia. Mas ao mesmo tempo que toda essa tecnologia ela avança e nos beneficia, ela também nos traz ameaças, que são essas coisas que fazem com que a gente tenha esse tipo de evento, né? Que sejam eventos onde a gente possa aprender de fato como isso acontece, porque a tecnologia ela é boa, a tecnologia é legal, o conceito de hacking é muito legal, só que tem gente que usa isso para o mal. Então, se a gente souber como é que isso funciona, lembra da palavra lá do início? A gente vai dar mais esforço para eles e eles vão ter que trocar de alvo, que não vai ser nosso. Vai ser quem não está orientado. Puxa, Felipe, mas a gente está tirando o problema de nós e botando para os outros? Não, a gente vai tentar alcançar os outros para que os outros também estejam orientados, para que os atacantes não tenham mais sucesso. Essa é a nossa função aqui, certo? Então, como é que isso chega até nós? Aqui a gente vai começar a falar sobre alguns assuntos que eu gosto de comentar, que são assuntos do tipo quentes, né? Que são assuntos que estão mais assim na moda e de como a gente pode entender como isso funciona na prática, certo? Então, vamos a um primeiro exemplo aqui que eu queria trazer para vocês, que talvez para muitos já seja uma coisa de fácil entendimento, mas para outros seja uma novidade. Então, a gente usa muita rede social, uma delas bem conhecida como Instagram, né? Que é onde a gente vai postando coisas do nosso dia a dia, a gente faz os stories ou as histórias, né? Que é aquilo que a gente está postando no dia a dia, que fica ali, ficava 15 segundos, agora o Instagram já atualizou isso para mais tempo, se eu não me engano são 30 segundos, se eu não estou errado, né? Aumentou esse prazo. Só que, muitas vezes, o que acontece? Dentro do perfil do Instagram, as pessoas querem o que a gente chama de engajamento, né? E seguidores, ou seja, querem muitos seguidores e querem estar engajados com isso. O que acontece é que muitas vezes a gente está ali com o nosso perfil e aparece assim, eu vou usar esse exemplo desse nome aqui, tá? Bruna_Fernandes 063 adicionou você ou está pedindo a solicitação para ser seu amigo. A gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe o que isso significa. Mas tu pega pessoas como meu pai, por exemplo, ele muitas vezes já me disse assim, cara, eu não sigo essa pessoa aqui, como é que ela está no meu perfil? Eu falei, porque tu clicou sem querer nesse íconezinho chamado seguir aqui. Aí ele até usa um exemplo muito interessante que ele diz assim, que às vezes eu fico nervoso que a tela trava e eu começo a dar dedada. Esse é o termo que ele fala, dar dedada, né? Que é ficar apertando assim, né? Batendo, batendo. Que é o que a gente faz. Então isso acontece muito e a gente acaba adicionando ou permitindo que esses perfis falsos cheguem até nós, né? Então como a gente descobre ou como a gente começa a perceber que um perfil ele é falso? Então aqui tem algumas indicativos, algumas formas, né? Ele segue muita gente. Então quando alguém tentar seguir vocês e que segue muita gente, como esse aqui, por exemplo, quase 700 pessoas, mas ele tem apenas 14 pessoas que seguem ele, pensa que no mundo que a gente vive, hoje em dia, qualquer um que estuda aqui tem pelo menos um ou dois amigos, vamos dizer assim, tá bem? Faz de conta que tu é um rejeitado, não é um rejeitado, mas que tu se sente rejeitado, vamos dizer assim, na escola, tá? Tu se sente triste, caído, abatido, que sabe, até chateado às vezes, mas na verdade tem muitas pessoas que gostam de ti, tu só não teve a oportunidade de conversar ainda, mas vamos dizer que só tem 2 pessoas que gostam de ti, tá? Ou uma ainda. Tu tem mais um pai e uma mãe, ou até uma avó, ou tio,
papagaio, periquito, que pode ter um perfil na rede social. Então, tu vai ter ali umas 4, 5 ou 6, mais uma tia, um primo, né? Aquelas tia que mandam um monte de mensagem no Instagram pra gente, no Facebook. Então, a gente vai tendo, quando vê, o mínimo que uma pessoa vai ter é 60, 70 seguidores, 80 seguidores, 90. Ela seguir muita gente não é um problema. O problema é ela ter pessoas que o seguem de volta. E a gente percebe que nesse perfil só tinha 14 pessoas e nenhuma publicação. Então, isso é um indício, por exemplo, de um possível perfil falso, ou fake, né? Fake, que nem a gente fala. Que é justamente pessoas que criaram aquele perfil só para fazer coisas não legais, vamos dizer assim, certo? Outro indicativo é que a pessoa não põe uma foto no perfil, ou então não usa fotos não realistas. Ou seja, ela põe foto de brinquedos, ou põe foto de outras coisas. Ah, Felipe, mas eu gosto muito de, sei lá, de Lego. Eu gosto de botar foto de Lego, de super-herói, né? Ontem a gente comprou um cachorro para a família lá, a gente trouxe um cachorrinho, e a gente botou o nome de Venom, né? Então é um super-herói, vai da atualidade. Então talvez ponha a foto do Venom ali. Tá, Felipe, e aí quer dizer que eu sou falso? Não é perfil falso, mas porque provavelmente tu vai ter, sei lá, 400 seguidores, o pessoal já te conhece, sabe que tu ama animais, então assim, são essas características. Agora, se alguém desconhecido vem para ti com poucos seguidores e com um perfil que não tem foto e um nome que não faz nenhum sentido para ti, para lá, pum, sobe aquela luzinha vermelha de atenção, né? E pensa assim, cara, isso pode ser um perfil que não é legal. Então, não vou deixar me seguir, porque não me conhece, pode querer me enganar com alguma coisa, né? Ou então ele usa foto que não é no próprio, não tem publicações, né? Mas ele, por exemplo, usa informações na bio aqui, né? Por exemplo, coloca assim, eu sou dona de mim, debochada, apaixonada, coloca informações que às vezes não faz muito sentido, né? Com o que a pessoa está falando. Ou como essa aqui, na verdade, fala também sobre perfil que não tem foto, né? Ou então coloca essa bio aqui que eu comentei, vazia, genérica, ou, por exemplo, sei lá, às vezes isso acontece muito, essa bio, né, que é uma descrição basicamente que a gente coloca sobre quem a gente é na rede social, né, coloca, por exemplo, numa outra língua, que acontece muito isso. Que isso é um outro indício que eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa conversa aqui, que é um outro indício de que alguém pode tá tentando entrar na tua rede social para tentar atacar você de alguma maneira ou roubar as informações de vocês. Então, lembram que a gente precisa dar esforço para essa pessoa. Ela não pode ter a vida facilitada, certo? Esse é o nosso papel aqui. Então, essas coisas a gente começa a ver sinais. Então, a bio dela, né, a biografia, né, tá estranha, não tem foto, tem pouquíssimos seguidores, 0 publicações aqui, como a gente pode ver. Então, assim, tem qualquer coisa estranha. Outra coisa que acontece muito, outro exemplo, é páginas que estão oferecendo prêmios, né? Então, aqui é um exemplo claríssimo, né? Onde tá falando aqui, eu até peguei essas fotos aqui de todas as imagens que eu estou usando, gente, elas tem as referências aqui embaixo, são informações verídicas que estão na internet, seja de algum portal de tecnologia ou de alguém que foi realmente, apareceu, como vocês vão ver num dos casos aqui na Ana Maria Braga, inclusive, mas é para vocês verem que isso é fácil acesso, a informação ela está para nós, para coisas boas e para coisas ruins. Então a gente vê aqui que esse hotel, por exemplo, que é um hotel é um hotel conhecido no Brasil, ele estava usando justamente a questão da época da pandemia, né, do Covid-19, né? Vai chegar um tempo, Karina, que nós vamos chegar e vamos dizer assim, o que era Covid-19, gente? Ah, pois é, Covid-19 foi um negócio que aconteceu no mundo inteiro, não foi nem no Brasil, não, gente, foi no mundo inteiro, né, que usar máscara. Hoje é estranho, assim. Hoje, esse dia meu filho perguntou, pai, eu vou fazer tal coisa, tem que levar máscara ou não? Eu falei, cara, é verdade, a máscara, eu tinha até esquecido que a gente usava máscara. Então, tem muito isso. E aí ele está falando aqui, basicamente, que foi dentro de tantos perfis, 3.500 perfis, você foi escolhido para receber um prêmio, né? Aí a pessoa ainda interagiu, assim, ela foi assim, poxa, que legal, é do Lagueto mesmo, dos hotéis? E a pessoa falou, não, exatamente isso. A gente aqui, você foi selecionado agora dentro do nosso perfil, né? Você vai ganhar um prêmio, né? De, sei lá, uma diária no hotel, ou vai ganhar, então, um jantar romântico. Aí a pessoa, pô, legal, o que eu tenho que fazer? Tem que pagar alguma coisa? Aí sabe o que eles falam para ti? Não, você foi premiado e você não precisa pagar nada. Aí a pessoa, quem não gosta de coisa grátis? Todo mundo gosta, né? Menos injeção na testa. Os antigos falavam, né? Tem injeção na testa, mas injeção na testa não é legal, não. Mas, quer dizer, eu acho que não é, nunca tomei, mas não deve ser. Então eles falam assim, ó, não precisa pagar nada. A única coisa, como diz aqui, ó,
nós vamos enviar um link para o seu WhatsApp. Olha que fácil. Aí você vai lá, vai aparecer um código, a pessoa viu aqui o código, e aí tu tem que clicar em informar aquele código para a pessoa, né? E aí, muitas vezes, e a maioria das vezes vai dar um problema, vai dar um erro, vai dizer que deu inválido. Então a pessoa vai dizer assim, então eu preciso que tu me confirme, me passe o teu CPF, os teus dados, ou então são duas coisas, como a gente consegue ver aqui, ó, me passa o teu nome completo e o telefone com o número DDD, ou então ele pede o telefone para mandar um SMS, porque esse link que ele vai te mandar, né, no teu WhatsApp ou por mensagem, tu vai clicar e vai dar permissão para que ele acesse o teu dispositivo móvel, ou então ele vai até dizer assim para ti, olha, tu acessa isso, mas tem que ser do teu computador, né? Do teu WhatsApp online, porque ele vai querer infectar o teu computador para ter controle sobre aquilo. Lembrando que ele está usando o quê? Um perfil totalmente falso aqui de uma rede social, né? Então, é o que a gente vê aqui, ó, que ele manda o link para o WhatsApp, né? E informa o número. Então, ele está basicamente fazendo um processo de clonagem de WhatsApp aqui, vindo por um perfil falso do Instagram. Então, percebam que eles estão... O atacante, aqui lembra daquele termo que eu falei, ele está usando essas duas redes sociais, porque o WhatsApp, de uma certa forma, ele é uma rede social, né? Onde a gente se comunica, a gente cria grupos, a gente troca informações. Então, ele está usando essas duas redes sociais para justamente enviar um dado e, a partir desse momento, ele clona o teu WhatsApp e pode ter acesso às tuas conversas, e aí sim ele vai se passar por ti para começar a enviar mensagens para os teus contatos solicitando pagamentos. Isso tu já deve ter ouvido falar de alguém aí que sofreu esse tipo de ataque. Então é mais ou menos assim que funciona. Vocês pensam, como é que a pessoa caiu, gente? Cai. Porque, por exemplo, eu conheço uma vez, eu em São Paulo, uma clínica, essas clínicas de estéticas, né, de massagem, essas coisas, elas tiveram um WhatsApp clonado. Como é que foi feito? Alguém ligou para o telefone geral e falou assim, nós somos da vigilância sanitária, qualquer coisa assim, da saúde, e precisamos fazer uma validação das informações, né, da clínica. Simples como isso. E a menina, né, da secretária falou, não, ok. Aí ele falou, bom, nós vamos mandar o link para vocês dessa pesquisa que a gente está finalizando aqui da saúde, nós vamos mandar para vocês pelo WhatsApp, eu preciso só que tu responda essa pesquisa. E o que a pessoa fez? Muito bem disposta, né? Falou, não, manda para o WhatsApp aqui da nossa clínica, a gente acessa aqui no computador e já responde a pesquisa facilmente. E rapidinho resolvemos isso, tá perfeito. Mandou o link pelo WhatsApp, a pessoa clicou, logo depois ela clonou, o atacante clonou essa clínica e começou a pedir pagamentos para os clientes do WhatsApp. Então é mais ou menos assim que funciona. Simples como isso. Então a gente precisa ter cuidado quando alguém manda para nós um link pelo WhatsApp ou no Instagram, ou fica oferecendo coisas de graça mesmo para nós, né? Então, aqui a gente consegue ver uma rede de hotéis extremamente conhecida, né, com um perfil super avaliado, né, com um perfil verificado aqui com essa bolinha azul, como a gente consegue ver bem aqui, né, nesse cantinho aqui, quase 90 mil seguidores, a gente vê que realmente ele tem tudo checado, bonitinho, e aí aqui entra o perfil fake, né, ou falso. A gente vê que não tem, ó, lembra aquilo que a gente falou? Seguidores zero, né? Ele até criou algumas publicações falsas aqui, estão vendo? Ó, 63 publicações, mas só tinha 3 seguidores. Então, a gente começa a ver alguns indícios. Lembra que eu falei? Quantidade de publicações, a foto não é diferente, os seguidores, quem ele segue, quem não segue, e a gente consegue ver, certo? E é facilmente... a gente consegue facilmente descobrir isso na internet, né? Justamente por causa do número de seguidores, o tipo de perfil que está ali, né? O tipo de escrita mesmo, muitas vezes a própria bio, né? Essa biografia que ela está muito curta, né? Imagina um hotel como esse, super conhecido, né? Ter só uma pessoa seguindo, ou ele segue uma pessoa e ter 30 seguidores. Diga, Carol. Carol não, Karina, desculpa. Oi, Felipe. Então, você sabe uma coisa interessante também, que eu vejo muito as pessoas acabam caindo no golpe, né? Desses perfis falsos, é quando o nome do perfil não é exatamente, não é, obviamente, né? Porque é falso, não é exatamente Sim. o nome do hotel. Então, você tem um hotel aí, Ritter Hotel BR, e na verdade é Ritter Hotel só, né? Sim. Ou Ritter Underline Hotel. Então, essa questão de usar o underline, de acrescentar um BR, acrescentar alguma coisa, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Trocar o O pelo zero, nem sei se pode colocar número ali no nome, mas são pequenas diferenças. Então, se você olha assim um perfil
Ritter Hotel. Falar, peraí, deixa eu ir lá no site do Ritter Hotel, ou colocar no Google, Ritter Hotel. É isso. Para ver Exatamente. se é mesmo esse perfil, né? Porque acontece muito. Às vezes você está procurando você postou alguma coisa sobre uma pousada que você gosta de ir, enfim. Na sequência, você recebe uma comunicação, alguém liga da pousada, né? Dizendo que é da pousada. É. Né? Então, uma coisa assim absurda. Enfim, acho que é um ponto importante que eu sempre menciono é que a gente não tem que ter vergonha de falar não ou de não seguir. Ai, mas poxa vida, né? Exatamente. É o hotel, sei lá, do meu colega, sei lá, né? Eu vou seguir, né? Não, peraí, deixa eu ver se é mesmo. E você não precisa sair seguindo tudo e nem retornando tudo. Às vezes chega alguma coisa pelo direct, né? Por mensagem também. Então, Exato. tem que ficar muito ligado com isso, porque às vezes a gente É quer isso. ser educado, né? E na verdade está Uhum. falando com um criminoso. É isso mesmo, é isso aí. É, a gente tem que cuidar mesmo, porque como tu falou, a gente quer ser educado, né? E só que o intuito deles nada mais é do que ganhar confiança da gente, para que aí sim ele possa enviar as informações e o mais importante que ele quer fazer contigo é ter acesso à tua rede social para conseguir teus dados, acessar as pessoas que tem na tua rede para que alguém faça um pagamento. Porque esse é um ciclo, né? O ataque funciona através de um ciclo. Então, por exemplo, eu acredito, eu não sei se tem aqui, tem sim, eu vou mostrar depois para vocês para não dar spoiler, mas se a gente está indo para o final já, até para não passar a estourar para o outro palestrante, mas é um ciclo que vocês vão perceber. Ou seja, ele te oferece algo com preço muito interessante ou gratuito e sempre tem um link associado. Ou seja, eu vou te mandar um link para tu clicar e aí tu vai conseguir ter visualização de tudo. Seja para um Instagram, seja para um WhatsApp, seja para o que for, para o Facebook, porque esse é o modelo de ataque, vamos dizer esse nome direito, assim, é a forma como eles atacam, sabe? Então, quando a gente fala de crime físico, né? Tu nunca... O que os pais da gente falam pra gente? Não anda à noite no centro da cidade, escuro, em local escuro, porque isso é uma forma que o assaltante vai olhar, não, aquilo ali é uma vítima, que está dando brecha para mim. Na internet é igual, a gente começa a ver as formas de brecha que a gente pode dar. Então, a gente tem que ficar atento a esses pontos, né? Outra forma é essa questão do SMS, né? Que eu trouxe 3 exemplos que vocês vão perceber que uma delas é eu clicando, e aqui eu vou estar instalando dentro do meu celular. Aqui, de novo, o link, estão vendo? E aqui, outro link de novo. E sempre com alguma coisa premiada, ele está te oferecendo alguma coisa. Ou seja, eu vou clicar nesse link, e quando eu clico nesse link, eu estou dando permissão. Claro que os mais tecnológicos que estão aqui assistindo vão dizer assim, mas o meu tem antivírus, o meu tem isso, não sei o quê. É verdade, que bom, tem que ter. Mas quem não tem todo esse conhecimento, vai clicar e muitas vezes vai dar permissão. Por isso que os criminosos da internet, vamos dizer assim, eles usam esses links para justamente tu clicar neles e permitir acesso. Tu está dando acesso, tu está fazendo o que eles pedem, né? Que é clicar. Claro que tu está sendo enganado, porque tu confiou numa mensagem, tu foi educado, e ele te mandou um link e tu foi lá e clicou. Então, aqui é um exemplo claro disso. Depois que tu clica e ele tem acesso à informação do teu telefone, seja pelo WhatsApp, ou seja pelo teu Instagram, por exemplo, ou teu Facebook, ele vai clonar, né, o teu WhatsApp. Alguém levantou a mão, acho que foi a Zilma, é isso? Tá no mudo. Se puder tirar do mudo, aí a gente consegue, se quiser falar. Boa Agora tarde. sim. Boa tarde. Boa Deixa eu tarde. falar uma coisa aqui. Isso aconteceu comigo, que você está narrando aí. Eu recebi um direct de uma pessoa me falando que eu fui marcada em um sorteio e que eu tinha ganho um smartphone. Coisa Aí, boa, né? maravilhoso. E que eu tinha 24 horas para poder resgatar o smartphone. Eu falei, onde é que esse smartphone está? Ele falou assim, ele está num shopping em Curitiba. Falei, um shopping em Curitiba? Se eu sou da Bahia, como é que eu vou resgatar esse smartphone? Ele falou, não, mas se você não puder, você pode estar fazendo um depósito para que eu possa colocar ele no correio de R$ 100, que eu envio ele para você. E assim, eu fui dando corda para me ver até onde é que ele ia, porque assim, eu sabia que aquilo não era verdade. Falei, tá, e qual é a conta? Eu induzi ele a colocar a conta, ele colocou tudo. Simplesmente eu fui e deletei.
Porque, na verdade, eu sabia que era um golpe. Como é que você vai ganhar um smartphone e você vai colocar R$ 100 para você resgatar o brinde? E ele te dá Exato. 24 horas para tu resgatar o brinde. Então, assim, falei, isso aqui é marmelada mesmo. Então, assim, para a gente ficar atento, que pode acontecer de várias formas, várias. Exatamente, excelente exemplo, Zilma. Pá, perfeito. Ah, a gente percebe, e isso é uma característica. A Zilma trouxe o exemplo para nós claríssimo, né? Que ela viveu isso, né? Que bom que ela já sabia, tinha as orientações, então ela conseguiu justamente cortar, né? Depois que ela confirmou aquilo, mas a gente percebe que ele tá te oferecendo, vão oferecer algo de forma facilitada, com preço muito atrativo, ou então gratuito. Um outro ponto importantíssimo que eles geram é o chamado senso de urgência. Ou seja, eles vão fazer com que tu tentem trabalhar com a tua emoção para que tu pague isso de alguma maneira rápida. Então, para quem é mais novo, é justamente assim, é o que a Zilma falou, tu tem que fazer isso até amanhã, às 5 da tarde, senão já era, já perdeu essa promoção top. Então, assim, aí, quando a gente não tem orientação, a gente fica assim, putz, mas eu vou perder uma televisão de 50 polegadas por não poder, por não estar lá em Curitiba, cara. Pô, R$ 100 tá valendo, o frete tá legal. E ainda às vezes as pessoas pensam o seguinte, se eu perder R$ 100, é só R$ 100. Ou se eu perder R$ 50, pelo menos R$ 50 não é tão prejuízo tão grande. Mas é um prejuízo, entende? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ou seja, e outra coisa, além do senso de urgência, ele vai dificultar, mas ele vai depois trazer todos os facilitadores do mundo para que tu pague aquilo ou que tu clique em algum determinado link, para que ele clone o teu WhatsApp ou o teu Instagram para isso. Então, justamente para acontecer isso aqui que a gente está vendo agora, que ele fala, bom dia, e é sempre essa forma. A pessoa pega o contato da mãe e do pai e diz assim, adiciona meu novo número, mãe. Aí a pessoa assim, como assim, o que aconteceu? Tá tudo bem? Pode falar agora? Aí explica, eu tive um problema com o meu celular, tive que mandar para assistência, então eu fiquei sem o telefone, só que eu preciso resolver um problema de pagamento aqui com uma conta, né? E o meu telefone bloqueou. Às vezes acontece onde o filho realmente é uma pessoa mais velha, tem, sei lá, 20 anos, 19, 15, 25, 30, mas às vezes a criança tem 7 anos e tem um WhatsApp já. E foi atacada. E aí a mãe fala, não, peraí, não tem nem conta no banco, como é que tá me pedindo para pagar, depositar o dinheiro no banco, entendeu? Aí, às vezes acontece isso, aí a mãe consegue ainda, puxa, alguém está tentando usar o WhatsApp do meu filho, mas às vezes não, às vezes o filho realmente é mais velho, a mãe e o pai, cheio das boas intenções, pensam assim, puxa, não vou deixar o meu filho mal, né? Seja para pagar uma conta, às vezes é pagamento de faculdade, pensa assim, pô, ele vai pagar 10% de juros depois. Não, eu pago ele aqui e ele me paga na segunda-feira, exatamente como aconteceu aqui. E esse é um caso verídico, né? Isso aqui é uma matéria que saiu lá na Ana Maria Braga, ela deu uma entrevista, a mãe contou lá, tem a referência aqui. Isso aqui é muito comum, gente, mas é muito comum mesmo. Então, é sempre essa mesma forma onde o atacante usa. Ele fala que o filho ou a filha teve um problema do celular, né, e pede esse pagamento. E ainda diz assim, só que deu problema no banco, então faz o seguinte, manda para essa conta aqui, faz uma transferência para esse Pix aqui, que é o meu número novo. E aí a mãe vai lá, hoje em dia com o Pix, que ajuda bastante, né, para quem não sabe, o Pix é aquela transferência automática que a gente faz via telefone ou alguma coisa assim, ou hoje em dia todo mundo usa, ou muita gente usa o CPF, que é uma coisa ruim, porque o CPF ele é único, né? Ele é pessoal, intransferível, então não use, procure usar outros meios de Pix, certo? Porque senão tu vai sair dando teu CPF para todo mundo aí, o que não é legal, tá? Então isso é uma forma muito de outro tipo de ataque que acontece, né? Outra coisa, bom, esse é o mesmo tipo de ataque, só que com uma outra pessoa, né? Falando justamente isso, né? E aí, às vezes, a mãe liga, né, para saber o que aconteceu com o filho, né, e dizendo assim, tá, eu vou ligar para o meu filho. E aí, o atacante, obviamente, não atende, ele desliga e diz, não posso falar agora, né, porque realmente deu problema, meu chip quebrou, né, estragou tudo, mas eu preciso realmente que tu pague isso, porque, assim, eu tenho só 3 dias que vai ficar pronto, ou eu tenho que pagar essa conta amanhã, né, então me ajuda aí, né, alguma coisa assim. E aí, muitas vezes, o atacante, a mãe fala assim, né? Isso é uma coisa que é interessante desse bate-papo aqui, que a mãe fala, me manda a tua localização que eu vou te levar pessoalmente aí o dinheiro, né? Não vou transferir isso pro teu banco, mas eu vou te levar pessoalmente, né? Então, assim, procurem o pai e a mãe quando tiver esse tipo de situação, onde o número mudou, né? Tem conversas e perguntar coisas pro filho que só tu e o teu filho sabem, né? Ou coisas do tipo,
Eu, por exemplo, esses dias recebi uma chamada no Instagram de uma conhecida minha que eu não via, uma conhecida não, ela é filha de uns amigos meus que já não via há mais de 15 anos, né? Ela esteve aqui na loja, conversei com ela e passou, acho que umas 2 semanas, ela me mandou uma mensagem em francês. Ela mora na França agora, né? Ela me mandou mensagem em francês. E aí eu vi aquilo e achei estranho, né? Aí a primeira coisa que eu respondi para ela, eu falei, sim, posso te ajudar, desde que tu fale comigo em português. A pessoa, ela botou só risadas e não respondeu. Deu uma questão de 1 hora, a irmã dela publicou que o Instagram dela tinha sido hackeado, né? Tinha sido roubado. Porque justamente eu confrontei com perguntas. Então, assim, quando o pai e a mãe acharem algo suspeito de que o filho teve um problema com o celular e que está pedindo um pagamento, comece a fazer perguntas que só tu e o teu filho, né, sabem. Que aí tu vai ver que realmente a pessoa não vai responder, né? Ou vai dizer assim, a mãe não está aqui agora, mas eu tá fazendo tal coisa, tu acha que tu pode fazer? Traga, né? É aquilo que a Zilma comentou, deu uma corda para buscar mais informações. Claro que a gente não quer que ninguém fique conversando aqui com o ladrão, não é isso. Mas é só para tu confirmar que realmente não é teu filho que está fazendo aquilo, certo? E aqui a gente vê que o pagamento é o ataque é a vítima do Pix, né? Me passa o Pix aqui, mãe. E aí a mãe falou, não, vou te levar pessoalmente, certo? E esse aqui é o looping infinito que acontece de ataque. Isso aqui vocês veem muito na rede social. Isso aqui tem que ter uma atenção altíssima. Que é o quê? Algum amigo teu começa a publicar na rede social que está vendendo smartphone, né, que custa para ir R$ 3.000 por R$ 1.000. Aí tu fica altamente tentado a comprar um smartphone por R$ 1.000 que custa R$ 3.000 e tu chama o teu amigo e diz assim, bah, tamo grande, hein? Esse preço tá bom. Não rola fazer em 2 vezes? Aí a pessoa diz assim, ó, não, tu é meu amigo, eu faço. Pega esse link, acessa, que tu vai poder pagar em 2 vezes. Quando ele te manda o link, ele começa o looping, ele vai e clona o teu Instagram. E é isso que ele está fazendo com esse Instagram, ele vai fazer com o teu. E ele vai, na tua rede, ele vai publicar para todo mundo. Alguém vai se interessar por um preço semelhante, o que vai acontecer? Vai perguntar para ele vai infectar outra pessoa. Então, acaba sendo um ciclo que não tem fim. Então, é o loop. Então, sempre que vocês verem esse tipo de postagem, se vocês acharem que tem uma coisa muito interessante, chama a pessoa diretamente no Instagram, no WhatsApp, dá uma ligada para a pessoa no WhatsApp, ou se tiver esse tipo de promoção no próprio WhatsApp, tenta falar com a pessoa pessoalmente, tenta verificar com a pessoa, ou se tu conhece realmente a pessoa, faça o contato com ela, né? Sim, senhora, dona Karina. Faça o contato com ela, onde tu consiga validar se realmente é ela que está fazendo aquele preço, né? Porque, lembrem, existe uma frase no mundo de negócios, né, que diz o seguinte, não existe almoço grátis. O que quer dizer isso? Sempre que alguém te dá alguma coisa, ele quer algo em troca, certo? Então, isso aqui é um ataque muito comum e é um looping infinito, que é as propagandas de anúncio, onde vendem geladeiras, celulares, televisões, por um preço super baixo. Tu manda dizendo o que quer, ele te manda o link e ele te infecta. E aí segue esse looping infinito, certo? Bom, isso aqui é coisa de banco, né? Isso é mais para e-mail, isso aqui é mais para os pais, não é tanto para as crianças assim. Essas propagandas que a gente recebe por e-mail, muitas vezes os pais, né, oferecendo cartão, né, oferecendo conta em banco, pedindo para a gente atualizar nossas contas, né, em banco. Acho que é importante, eu só quis mostrar assim muito rápido, né, uma página falsa aqui do banco, né, do Itaú, por exemplo, onde ele pede para a gente atualizar os nossos dados. E até a página é super bem trabalhada, assim, para quem tem conta no Itaú já viu, dá para ver que é super bem parecido, assim. Então, os pais fiquem super atentos a isso também, principalmente quando forem a fazer algum acesso, né, no banco. Eu trouxe aqui só um exemplo dessa. Assim como tem páginas falsas no Instagram e coisas assim, existe também, né, na internet que a gente recebe muitas vezes pelo e-mail. Então, cuidem isso, os pais, fiquem sempre alerta. Olhem aqui em cima, ó, que é onde a gente consegue ver o site do banco. A gente vê que não tem nada a ver com o banco, né? A gente vê que é um site totalmente malicioso, né? Com intenção maliciosa. O exemplo que a Karina deu, procura no Google o banco que tu quiser acessar, procura lá itaú.com.br, itaúbem.com.br, Bradesco, ou o banco que tu utilize, para tu poder realmente, quando tem que fazer uma atualização, ou vai até o teu gerente, conversa. Se é um banco online, chama no chat, verifica com eles, não saia clicando aí. Os pais tenham cuidado com relação a isso. Tá bem? Esse aqui é um outro exemplo, uma forma que os pais podem ver por e-mail, que a gente tem aqui o próprio site do banco, né? Na verdade, se tu colocar o mouse, assim como eu estou colocando aqui em cima, ele automaticamente nessa parte de baixo aqui vai mostrar qual que é o site real para onde ele vai ser clicado. E aqui vocês percebem que não tem nada a ver com o banco, né? Tá um nome completamente diferente.
Isso aqui, quando a gente recebe, às vezes, por e-mail, os pais de novo, só para atualizar os dados. Então, é só um exemplo aqui para a gente finalizar. E aí, para terminar, eu só vou passar esse vídeo aqui que eu acho super interessante. É um vídeo bem conhecido, e depois disso a gente termina, onde como é que os atacantes nos conhecem. Não sei se o áudio vai sair. Acho que não está o áudio. Está o áudio, não? Tem música? Tem? Pronto. Não tem música? Não, tudo bem. Fica as imagens, então. Então, o pessoal falou aqui que era um programa de TV, onde eles iam fazer um estudo de, como é que se chama? Um médium, uma pessoa médium, e fazer a adivinhação daquela pessoa, né? Então, ele está fazendo assim, ó. Ele vê uma escola e começa a dizer assim, ele está fazendo aquelas coisas de medium, né? Assim, médium. Imagina, ele tá fazendo uma coisa da mente, assim, descobrindo coisas da pessoa, né? E ele está adivinhando tudo das pessoas. A sua melhor amiga se chama Julie. A tua vida amorosa é interessante. Eu vejo 3, 4 pessoas. E ela falou, só pouquinha gente sabe disso só. É muito legal porque ele começa a falar coisas da pessoa e a pessoa não faz ideia do que está acontecendo. Tipo assim, puxa, impressionante como o cara realmente é não é um mágico, é um cara com poderes. Ó, ela falou que vê transações bancárias, o saldo, saldo bancário da conta da menina, e você está dando informações da 9, 7, é o número da identidade da pessoa e do conta bancária também. Ó, e aqui ela diz para essa pessoa, você gastou 300 euros em roupas. E assim, todo mundo começa a ficar impressionado como é que aquele cara teve tanto poder de descobrir tudo aquilo. Ó, ele tá dando os dados do cartão dela mesmo, pessoal, que ninguém sabe. E aí, agora o Medium, né, vai revelar como é que ele descobriu isso. Essa parte é mais impressionante. Todas as informações, todas, estavam na rede social. Todas. Todas. Nenhuma. Ele precisou fazer hacking nenhum. Tava tudo na internet. Tudo no Facebook, tudo no Instagram, tudo publicado. Então, o vídeo é super simples, né? Ele fala para a gente cuidar, porque a nossa vida ela acaba sendo pública, né? Então, a gente acaba expondo muito. Lembra que eu falei lá no início, né? Que a tecnologia nos facilita, nos beneficia, mas ela também nos expõe, né? Então, é isso. Deixa eu terminar aqui a minha apresentação, fechar aqui. Com isso eu termino aqui a nossa conversa, para não se estender muito, já se estendeu um pouquinho, mas é isso, né? Basicamente, é isso que acontece. Depois eu vejo o link direitinho, alguém pediu o link ali, né? Depois eu mando para a Karina, o link do vídeo, porque na verdade eu baixei o vídeo na minha máquina para não ter problema de ficar lento, né? Então, mas eu mando para você sim. Mas é isso, a nossa vida ela está exposta. E não, assim, não é um problema expor. O problema é expor coisas pessoais ou coisas que não deveriam ser expostas, como números, como contas, né? Mas, infelizmente ou felizmente, a tecnologia ela faz com que a gente exponha tudo isso, né? Sim. O importante é a gente só estar atento, né, ao que acontece e se proteger, tá bom? Falei bastante já, é isso. Não, tá ótimo, foi sensacional. Isso porque, engraçado, a gente não tem... Se a gente ficasse aqui a tarde inteira, né, você ia conseguir trazer muito mais golpes, porque tem muitos, né? Muitos. Tem. Então, aqui a gente tem o tempo de falar de poucos golpes, mas assim, é muito denso, né? Tem bastante coisa. Eu vou passar aqui para vocês, gente. Felipe, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Obrigado, Boa tarde, boa noite aí em Portugal.